Vamos iniciar o nosso Facebook, o nosso Instagram, a nossa live do Secov. Obrigada pela presença de vocês. A Karine, olha que legal, o Clair, ouvindo o som muito bem no Insta também. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação de todos vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer também ao presidente do Secov, o senhor Moacir, que oportuniza essas lives de conhecimento. Quero também agradecer a equipe do Secov, agradecendo a Angélica, sempre incansável, e a equipe da Doxa Produção também, na pessoa da Marina, super atenciosa, super querida, preocupada. Fizemos vários testes e deu tudo certo, graças a Deus, e aqui estamos nós aqui, tá bom? Bom, essa live é para falarmos sobre atendimento, esse novo cliente, né, o cliente 4.0. Para quem não me conhece, tá? Eu sou a Cláudia Perusato. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, tá? Eu costumo dizer que amo o que eu faço e faço o que eu amo, tá? Eu atuo no mercado do conhecimento empresarial há mais de 18 anos. E eu ministro cursos lá no Secov desde 2009. Tá? Então, lá vão 11 anos de parceria e forte essa parceria, né? Eu sou proprietária da Incentivo Treinamentos, uma empresa voltada ao desenvolvimento humano. Ah, legal, conseguiu fixar atendimento ao cliente no cenário atual. Muito bem. Tá? E essa minha empresa é voltada ao treinamento humanizado, tá? Com foco em desenvolver pessoas, fazer que cada vez mais as pessoas sejam melhores, e pessoas melhores são funcionários comprometidos, engajados, entendendo o propósito da empresa. Né? Então, eu também tenho um lema que a minha missão é realmente transformar pessoas. Tá? E eu fui convidada, então, para fazer essa live com vocês, e, e apesar de ter esses 18 anos, mais de 18 anos que eu costumo falar de mercado, atuando no mercado do conhecimento empresarial, eu nunca fiz live assim, desta forma. Né? Eu pego a fala da doutora Cristiane numa live anterior, que ela disse assim: me deem 50, me deem sala cheia. Eu também digo a mesma coisa: me deem 1.000 pessoas, me deem 3.000 pessoas, me deem 50, 30 pessoas dentro de uma sala de aula que não tem para ninguém. Mas eu tô é um desafio, né? Me desafiando fazer lives, e vamos ver. Vamos, a vida é assim, repleta de desafios, né? Ó, o Ricardo, a Denise, olha que legal, Tati. Ai, que bom que vocês estão aqui, gente, tá? Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre o atendimento neste cenário atual, tá? E este cenário, ele vem, de uma certa forma, castigando as pessoas, castigando as empresas, né? Por conta desta pandemia, né? Do Covid-19. Então, é tudo uma incerteza, né? Fala-se do novo, né? O que vai acontecer depois que acabar toda essa pandemia, né? Então, é importante sabermos essa diferença, tá, pessoal? E eu pego muito a fala de colegas, e quem trouxe isso muito de uma maneira bem entendida, né, foi uma colega minha, a Angélica Noguês, que trouxe isso ao grupo no qual eu pertenço. Isolamento são pessoas que testaram para o Covid-19. Então, o termo se usa isolamento. Quarentena são pessoas que tiveram contato, né, com alguém que está com Covid ou que está aguardando o resultado. Então, quarentena. Distanciamento social são pessoas que estão fazendo a parte delas, né, para reduzir essa transmissão do Covid. Então, é bem da verdade, nós estamos no distanciamento social, tá? Então, é importante eu trazer isso à luz,
para que a gente entenda sobre o nosso tema, tá? Então, o que eu trago à luz para debate e para a reflexão? O seguinte, que os benefícios, tá, da inovação tecnológica, tá, estão mudando o jeito de comprar, o jeito de interagir, o jeito de se relacionar com as empresas, mudando o comportamento do cliente perante a empresa, isso é fato. Tá? Essa tecnologia está oportunizando essa mudança de hábito, mudança de atitude. E mais ainda pela situação da pandemia. Né? Neste viés da tecnologia, da inovação, os clientes eles conseguem comprar qualquer produto, qualquer serviço, e no caso, imóveis, comprar imóveis, alugar, vender, tá? Sem sair de casa, gente. Com um simples toque no teclado, um clique, eles entram no teu site, no site da empresa, no site da imobiliária, né? Eles olham os imóveis, as fotos estão normalmente, atualmente as fotos estão sendo muito boas, né, de ótima qualidade. E ele entra no site, ele entra na rede social, ele entra em contato e vai procurar o site que ele quer. Isso traz para o cliente uma satisfação muito grande. Por quê? Porque otimiza o tempo dele, ele escolhe realmente o que ele quer, tá? E deixa ele no controle. Tá? E isso vai fazer parte desse novo cenário. Já está fazendo muitas vezes parte disso, né? Esse terceiro milênio já traz esse olhar de inovação e de autonomia e de poder do cliente, tá? Agora, se essa pandemia ajuda ou atrapalha, se essa situação ajuda ou atrapalha, nós não temos ainda essa resposta. Algumas pessoas dizem, não, isso vai ser muito bom, porque vai realmente haver um marco divisor na forma do cliente se relacionar com a empresa e vice-versa. E outros vão dizer, mas ainda conta-se muito com o contato físico, olho no olho, né? Então, por quê? Por que isso a gente não sabe se atrapalha ou se vai ajudar, né? Porque, afinal, nós queremos atender o nosso cliente com toda a atenção, com todo carinho, com respeito que ele merece, né? E dessa forma, no olhar de muitas pessoas, o atendimento presencial é o que vale. Porém, o que a gente vai conversar aqui é sobre todo esse relacionamento de atendimento que mudou e que está mudando, né? O seu novo atendimento, esse novo cliente e, como muitas dizem, esse novo normal, né? O que será esse novo normal? O atendimento presencial deverá ou deve ser mais um canal de contato com o cliente, e não apenas o fundamental, e não apenas ele. Mais um canal com esse novo cliente. O atendimento presencial será mais um canal. As pesquisas apontam, gente, que até 2025, 92% de algumas atividades serão automatizadas. Aí eu fiquei pensando, 2025, que ano que a gente está? 2020. Gente, são 5 anos. Daqui a 5 anos, 92% das atividades serão automatizadas. E a gente até já tem algumas coisas aí, exemplos, como eu digo, bobos, né, mas reais, né? Os robôs que estão substituindo pessoas em montadoras, fazendo algumas atividades, né? A gente tem aquele aspirador de pó, né? Robozinho, aspirador de pó, fazendo limpeza dentro de casa, não é verdade? Alguns hotéis têm um totem para
atender clientes na recepção. 92% de algumas atividades serão automatizadas vou repetir, até 2025. Isso significa que não teremos mais essas atividades, esses profissionais? Não. O que significa? Significa que só terá espaço no mercado aquele profissional que entender que é necessário se reinventar. E aí, quando eu digo profissional, eu também digo empresa, tá, gente? Que esteja preparado, que esteja atualizado, constantemente aprendendo. É aquele conceito de aprendizagem constante para o resto da vida, né? Que se fala lifelong learning. Né? Esse é o conceito de sempre aprender, né? Estar aberto ao aprendizado. Sempre aprendendo a reaprender, tá? Por quê? Porque isso traz muitos benefícios, né? Porque o mundo está em constante transformação. Você está em constante transformação. A empresa está em constante transformação. E se nós não acompanharmos essas transformações, essas inovações e essas tecnologias, nós vamos ficar obsoleto como empresa e como profissional. Então, este profissional de atendimento entenderá a importância do excelente atendimento, gente. Falo isso muitas vezes nos cursos, tá? Nós não podemos nos contentar com o bom atendimento, tá? Porque o que é o bom atendimento? Tá? O que é o bom atendimento? Se nós pararmos para pensar, muitas empresas buscam atender bem, correto? Tu és cliente. Tu vais em loja de sapato, tu vais em pizzaria, tu entra em imobiliárias. Nós somos clientes o tempo todo. Então, o bom atendimento, todas as empresas buscam atender bem. Se vão conseguir atender é outra história, tá? Mas buscam atender bem. E aí eu fico aqui na pergunta, se muitas empresas buscam atender bem, o bom atendimento está na média das empresas. Se o bom atendimento está na média das empresas, ele é mediano, correto? Eu não sei vocês, mas tudo que é mediano, não sei o que vocês pensam, né? Mas tudo que é mediano, para mim, é medíocre. Então, sem ser mal educada, mas aqui trazendo à luz da reflexão, vamos buscar o excelente atendimento, porque o bom atendimento já é obrigação tua como profissional e já é obrigação tua como empresa, ofertar o bom atendimento. O bom atendimento, todas as empresas buscam atender bom, atender um bem. É conceito, tá? Eu sei que quando eu vou numa loja, a pessoa diz, Cláudia, volta, eu quero te atender bem. Eu sei o que as pessoas querem dizer, mas vamos mudar esse nosso mapa mental, né? E buscar sempre a excelência no atendimento. Isso que faz diferença. É isso que vai fazer diferença de agora em diante. Porque nós vamos falar sobre esse cliente 4.0, ele é muito exigente, tá? Até porque porque o bom é inimigo do ótimo. Exatamente, Marlene. Até isso. Até porque o bom é inimigo do ótimo. Não tem como, tá? Então, pensem que perfil de profissional e que perfil de empresa tu queres ser. Qual é a reputação que tu queres transparecer no mercado quando tu diz assim, não, tá bom assim. Meu atendimento tá bom, tá? Vamos dar um passo à frente, tá bom? Bom, trazido isso para esse primeiro debate, vamos entender agora quem é este cliente 4.0, tá? Só que antes nós vamos entender essas nomenclaturas que estão na moda, né? Marketing 1.0,
recursos humanos 1.0, vendas 1.0, 2.0, enfim. Tá? O que é as nomenclaturas do cliente 1.0, 2.0, 3.0 e finalmente o 4.0? Bom, o cliente 1.0 é o primeiro consumidor no cenário do marketing. Tá? O primeiro. Então, não tinha concorrência. Né? Então, como não tinha concorrência, a opinião do cliente era o que menos valia. Talvez aí seja vem aquela frase, quer reclamar, vai reclamar para o Papa. Porque não existiam leis que defendessem, não existia o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, talvez seja na época das nossas bisavós, né? Ou avós, enfim. Né? Esse era o cliente 1.0. Tá? O cliente 2.0 já começou a ter um aumento de concorrência, tá? De serviços, de produtos, no 2.0. Começou a ter campanhas de publicidade, de propaganda. O consumidor começou a ser disputado pela empresa, o cliente começou a ser disputado. Tá? Então, aí começou essa situação, o nosso dia a dia, já no cliente 2.0. Tá? O cliente 3.0, ele chega, nesse período, chega a internet e a tecnologia, no 3.0. O consumidor, ele se torna altamente conectado, tá? E bem informado, o 3.0. Ele compara preço, tá? Eu tô aqui. Ele compara preço, serviço, qualidade, tá? Eu tô aqui. Então, agora, o 4.0, que é o que nós estamos, é o que você vai atender, na tua empresa, nas tuas atividades como profissional, como empresa. O 4.0, ele é altamente exigente. Não que os outros não fossem, mas ele é altamente exigente, tá? Ele valoriza muito o serviço humanizado e personalizado. Ele não quer ser mais um cliente na tua lista, tá? No teu hall de cliente. Ele quer um atendimento diferenciado, tá? Ele quer resposta rápida e eficaz. Se te passar uma solicitação pelo WhatsApp, ele já quer a resposta dali a, sei lá, 5 minutos. Não tem essa, vamos enviar para o setor de suporte, ele já quer a resposta. Ele sabe que ofertar produtos e serviços com qualidade é obrigação da empresa. Então, não tem diferença. E aqui fica uma pergunta, né? Uma outra situação que a gente precisa conversar. Quando eu ministro cursos, me dizem assim, ó, normalmente me dizem assim, eu pergunto, qual é o diferencial da empresa de vocês e tal. E, às vezes, algumas pessoas dizem assim, é a qualidade. Aí todo mundo fala e tal. E eu disse, olha, qualidade, pessoal, deixou há muito tempo de ser um diferencial. Qualidade é obrigação da empresa. Não há mais espaço para você adquirir, consumir um produto ou um serviço que não tenha qualidade. Seja no atendimento, seja no suporte, seja no material que o produto tem. Qualidade não é mais um diferencial há muito tempo. Tá? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso e buscar diferenciais. Por isso que essa live é para trazer uma ideia, trazer luz, trazer reflexão, aonde estará o diferencial depois desta pandemia, se é que já não agora. Porque o cliente 4.0 está ali na rua, está comprando, tá? Então, o cliente 4.0 ele é tão exigente que ele quer comprar e ele quer acompanhar a compra dele do produto ou do serviço, tá? Então, a empresa precisa estar presente em várias plataformas para
dar suporte para entender e atender essa demanda, essa exigência desse novo cliente. Então, a empresa precisa ter vários canais de contato: WhatsApp, Face, as redes sociais, Instagram, o e-mail, o chat, o telefone, tá? Ou seja, a empresa precisa ser omnichannel, onde omni significa latim, que significa tudo, inteiro, e o channel do inglês canal. Ou seja, omnichannel quer dizer multicanal. A empresa precisa ser, neste terceiro milênio, e ainda mais depois dessa pandemia, com decorrência da pandemia, ser multicanal. Tá? Então, nós entendendo essas diferenças do cliente 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, vamos compreender o perfil deste cliente 4.0. O cliente 4.0, por ele estar sempre conectado, ele é muito exigente. E ele sabe, o mais importante ele sabe o que ele não quer. Por ele não ter tempo, por estar na era digital, quer serviços online que realmente funcionem, tá? Que seja rápido na resposta e que realmente resolva a situação dele. Não, ele não quer mais aquele site, aquele Fale Conosco, e esse Fale Conosco conversa com ele uma semana depois. O Fale Conosco tem que ser na hora, tá? Tem que ter uma maneira internamente da empresa poder resolver a situação rápida para o cliente, tá? Que a empresa tem atendimento on e offline, tá? Então, aconteceu qualquer situação comigo na rua, seguro, por exemplo, não tem como, né, o seguro não me atender naquela hora, né? Então, o cliente ele está muito exigente por conta desta tecnologia, dessa inovação, desse acesso farto às informações, tá? Por isso que a empresa ser multicanal é um fator de sobrevivência, gente. Tá? Hoje me perguntam, enquanto consultora, Cláudia, mas será que nós precisamos também ter um chatbot, alguma coisa? Oi? Oi? Nós temos que estreitar. Ah, será que eu coloco o telefone da empresa no Facebook? Oi? Como é que é? Como assim? Eu não consigo entender, né, um profissional ou uma empresa ter uma rede social e não colocar um Facebook, não colocar o telefone, o Instagram, não tem como, tá? Então, é muito importante essas situações, tá, de atendimento ao cliente, de interação com o cliente, tá? Para que tudo seja um atendimento de excelência, tá? O cliente 4.0, ele gosta de compartilhar a experiência dele vivida dentro da empresa ou com a empresa, tá? Ele gosta. Ele tem muitos conhecidos, ele gosta de compartilhar essas experiências, tá? E essas experiências, se não forem positivas, ele pode colocar a reputação e a credibilidade da empresa por água abaixo, tá? E aí é importante a gente entender assim, ó, eu gosto muito de conceitos, tá? Entender a diferença entre credibilidade e reputação, tá? Porque normalmente as pessoas acham que é a mesma coisa ou muito parecido, enfim, na verdade é muito parecido. Mas a credibilidade é o que eu sou, são as minhas experiências, a minha bagagem profissional, os cursos, né? Tudo que eu aprendi na vida. Isso é credibilidade. E a reputação é como as empresas, como as pessoas, como os profissionais, como os clientes me veem. Né? A imagem que eu transmito, né? Que eu mostro para o mercado. Isso sim é reputação. Então, quando se fala que quando ele compartilha uma experiência ruim que pode abalar a credibilidade,
e a reputação da empresa. Então, por isso que tu ser multicanal, tu como empresa, é fundamental, tá? Ele busca constantemente por informações na internet, ou ele pergunta por conhecidos. Então, ele gosta dessa interação, dessa experiência com a empresa e com pessoas que ele conhece, que passem confiança para ele. Então, ele vai perguntar, né? Tu já alugou com fulano? Tu já comprou imóvel com a imobiliária tal? Tu já pegou serviços da imobiliária tal? Né? Ele vai fazer essa pesquisa, tá? E eles valorizam empresas que estão voltadas para a responsabilidade social, para a responsabilidade ambiental, por alguma causa do bem comum. Eles gostam muito dessas empresas, eles entendem que essas empresas fazem bem para a comunidade, fazem bem para a cidade, fazem bem para o consumidor. Então, é importante que a empresa pense, mas não de uma forma leviana, de uma forma profissional e real, que tipo de causa a empresa pode tomar conta, pode favorecer, né? Pode ser responsável, tá? Bom, o que o profissional 4.0 deve fazer, então? Deve oportunizar essa jornada do cliente. E aí eu sempre pergunto assim, ó, o mercado, ele fala muito de jornada do cliente, né? Tu sabe o que é essa jornada, o que significa essa jornada do cliente, né? O que é a diferença entre jornada e experiência? Sempre que tu fala em jornada, quando eu falo em jornada, eu fico pensando assim, que jornada é alguma coisa longe, distante, né? Agora, experiência não, tá? Experiência é algo que o cliente tem contigo, né? Experiência é aquilo que tu prometeu, tu vai cumprir, tá? Então, um exemplo que eu trouxe bem simples, tá? Um exemplo simples. Tu diz que o teu cafezinho ele tá quente lá na recepção da imobiliária, né? E 10 minutos, 5 minutos antes de encerrar o expediente, entra um cliente e o café tá frio. E aí tu diz, Cláudia, poxa vida, 10 minutos, né? Já tá encerrando. Gente, mas olha a experiência que tu tá oferecendo pro teu cliente, né? Olha a experiência. Ele vai sair daquele atendimento e vai dizer, olha só, fui lá 10 minutos antes de encerrar, me ofereceram um café frio. Então, nós temos que começar a pensar, né, que tipo de experiência. Isso eu trouxe um exemplo tão simples, né? Um exemplo tão corriqueiro. Mas a gente tem que pensar que tipo de experiência eu estou oportunizando para o meu cliente. É olhar com o olhar do cliente. A jornada do cliente é algo que fica distante. A experiência é algo que fica próximo, é nosso. Nós nos responsabilizamos. Então, quando o cliente busca um atendimento presencial, esse cliente exigente, tá? Ele já pesquisou na internet, gente, tá? Lembra que ele é exigente, que ele é conectado? Ele já pesquisou, tá? Ele pesquisou na concorrência, ele foi no site, ele foi nas redes sociais, tá? Eu não sei vocês, tá? Mas eu já tive a condição, digamos assim, de ir na oculista e quando eu sentei à frente da oculista, eu tava com o olho tremendo, e disse, mas isso deve ser isso aqui, né, doutora? Aí ela olhou bem assim para mim e disse assim, tu tu olhou no Google, né? Eu assim, eu olhei, fui atrás na informação do Google, isso mesmo. E eu tô falando sério, ela olhou para mim e disse assim, tu pegou uma segunda opinião do Yahoo? Ou seja, eu achando assim que eu tava me sentindo o máximo, né? Eu fui atrás da informação. E o cliente, ele é assim, ele já vai atrás da informação, ele já sabe o que ele quer e ele já sabe o que ele não quer. Por isso que o cliente 4.0 ele é muito exigente, porque ele já pesquisou, tá? Então, a empresa ela precisa e a equipe
precisam estar um passo à frente nas solicitações. É um simples café, é um simples cafezinho no final do dia, mas é um cafezinho que faria toda a diferença, tá? Então, nós precisamos estar um passo à frente nessas solicitações, nessas expectativas, nessas demandas desse cliente exigente. Ele sabe o que ele quer, tá? Então, tem até um post no Facebook de uma ferragem, uma maneira inovadora, criativa, e que está um passo à frente entendendo e atendendo esse cliente 4.0. Tem um post, muitos de vocês devem já ter visto, um post no Facebook que tem assim, ó, cesta, o cliente carregar a ferragem, cesta azul e vermelha, tá? Na cesta azul tá escrito assim, quero comprar sozinho. Na cesta vermelha tem uma placa, gostaria de ajuda. É uma coisa tão simples, tão. Parece assim, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Tá? O cliente, ele escolhe se ele quer nessa ferragem. Ele escolhe se ele quer ser atendido ou se ele quer comprar sozinho. É claro que mesmo que eu escolha a cesta vermelha, a cesta azul, que eu quero comprar sozinho, pode ser que durante a minha experiência dentro da loja eu precise de uma ajuda, apesar de estar com a cesta azul que não quer ajuda. Entendeu? Uma ideia tão simples e tão bacana do tipo, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então, essa empresa ela está um passo à frente nessas necessidades e nessas demandas desse cliente 4.0 altamente exigente. Então, o que tu podes fazer dentro da tua imobiliária, dentro da tua empresa, que tu possa estar um passo à frente para esse cliente altamente exigente, tá? A ideia ela não é ruim, a ideia das cestas coloridas, tá? Pode ser melhorada? Claro que pode. Mas é importante é o conceito que traz essa ideia. É o conceito da liberdade de escolha do cliente. Ele escolhe ser atendido por alguém ou comprar sozinho. Isso que é bacana. É isso estar um passo à frente. Tá? A mudança em atender o cliente, ela precisa acompanhar esse ritmo, pessoal. Precisa. No livro A Venda Desafiadora, do Matthew Dixon e do Brand Adamson, os autores pesquisaram os fatores que mais os clientes gostam de uma empresa. Pesquisaram 4 fatores, tá? De 100%, 59% fidelidade, tá? Que é gerada pela excelente experiência entre a venda, né? Tem que haver relacionamento entre empresa, cliente e empresa, tá? E aqui vale um outro debate, né, sobre fidelização e lealdade, que não existe fidelização, tá, pessoal? Não existe. Se tu não atender o cliente na demanda que ele precisa, ele vai buscar concorrência. Não existe fidelização. O que nós temos que ter em mente é fomentar lealdade. O cliente leal é aquele que está sempre comprando de ti, tu não poder atender naquele momento, ele vai buscar concorrência, porque ele vai precisar comprar o produto ou um serviço, mas ele volta para a tua empresa. Ele volta a comprar de ti. Então, nós temos que fomentar lealdade, mas isso também é um assunto bem extenso para a gente debater. Mas não existe fidelização. Ponham isso na cabeça. Nós vamos fomentar lealdade. E lealdade tem a ver com relacionamento, tá? E relacionamento tem a ver com experiência que o cliente tem com a tua empresa. Desses 4 itens no livro A Venda Desafiadora, 19 impacto da marca. Então, é o status que ela tem, que ela traz, se ela tem alguma atividade social, se ela defende alguma atividade cultural, ambiental, o impacto da marca, tá? 19 refere-se ao produto ou serviço oferecido. E 9% referente a custo e benefício. 9%, tá?
Então, onde é que anda a qualidade? Né? Como eu comentei para vocês, a qualidade ela não é mais um diferencial. Tá? O que vai diferenciar a tua empresa nesse terceiro milênio, você ser multicanal, atender as demandas rapidamente do cliente, estar um passo à frente, criativar, usar a tua criatividade. Como é que a minha empresa pode se destacar nesse mar comum de muitas empresas, tá? E o que vai contar no atendimento ao cliente quando tudo voltar ao normal? Esse novo normal. O que vai contar? 5 pontos que ainda vão preponderar nos atendimentos, tá? Acolher o cliente, tá? Então, valorizar a escolha do cliente, ele escolheu a tua empresa para entrar em contato, para fechar negócios, tá? Eu sempre digo assim, ó, entre muitas farmácias, você escolhe entrar numa farmácia. Tu, cliente, escolheu entrar naquela farmácia e a farmácia te atendeu mal, tá? Ou seja, a empresa, a farmácia, a empresa não valorizou a escolha do cliente, gente. Isso é inaceitável, tá? Olho no olho ainda vai valer muito, tá? Mesmo com toda essa tecnologia, com tudo que aconteceu, com essa todo esse protocolo de cuidado, o olho no olho, o atendimento presencial ainda vai ser preponderante, sim. Só que agora nós vamos ter uma outra postura, né? Uma postura de cuidado. Né? Nós não podemos negligenciar, ter uma postura negligente, porque isso vai impactar na credibilidade e na reputação tua como profissional e da tua empresa. Ter empatia, né? Se colocar no lugar do cliente, né? Deixar de olhar para o nosso umbigo, olhar para o umbigo do outro, tá? Chamar o cliente pelo nome, são 5 pontos. O quarto, o primeiro, acolher o cliente, o olho no olho, a postura, né? Ter empatia, chamar o cliente pelo nome, tá? Isso quando ele permitir, ou senhor ou senhora, mas o nome valoriza bastante no atendimento. E fazer perguntas que eu digo as inteligentes. Não que vocês não sejam, que não sejamos inteligentes, tá? O livro lá, a Bíblia do vendedor, do Stefan Schiffman, ele afirma que 75% do processo de venda ou de atendimento, 75%, gente, está na etapa obter o máximo de informação do cliente. Tá? Isso vai ser uma forte habilidade para a gente desenvolver pós-pandemia. Tá? Então, são 5 habilidades, né, que devemos desenvolver nesta pandemia ao atender esse cliente 4.0 muito exigente. E é um cliente que você também é. Você é um cliente 4.0, você é exigente, tá? Então, para desenvolver essas habilidades, né, de fazer a tais das perguntas inteligentes, nós precisamos, tem muitas palavras em inglês, né? Nós precisamos desenvolver os nossos soft skills. Né? Soft skills são competências, né? Soft, fofo, né? Suave e tal. E skills são habilidades. Então, desenvolver algumas habilidades que são inerentes, né, em algumas pessoas, né? Então, esses soft skills são competências que têm a ver com a personalidade, o comportamento profissional, individual, né? E são habilidades particulares. Por isso que algumas pessoas têm algumas habilidades mais intrínsecas, né? E outras nem tanto, né? Então, algumas habilidades, alguns soft skills que deixam a desejar. Né? Então, algum exemplo de soft skill? Comunicação, liderança, flexibilidade, criatividade, produtividade, tanta coisa. Né? Ética, moral, são algumas habilidades do soft skill, que vai ser muito valorizado pós-pandemia. Liderança, né? E resiliência, né? Fala-se muito na resiliência, né? Um conceito muito utilizado. Mas certa vez eu vi um outro conceito que me chamou a atenção e me fez repensar, tá?
o conceito do antifrágil. E eu achei muito bacana, tá? Porque quando o mercado fala que nós devemos ser funcionários, pessoas resilientes, o que é o resiliente? Inclusive, fazem comparação com o elástico, né, pessoal? Que o elástico, ele vai e volta, né? Então ele sofre uma pressão e ele volta, né, ao estado, à condição normal. E isso não existe. Porque a partir do momento que tu puxa um elástico, tu tá desorganizando átomos, células, tudo, prótons, íons, tudo. Tu tá desorganizando aquele ambiente. Então, ele não volta ao normal, tá? Ele tem um comportamento maleável. É diferente, porque não volta ao normal. Ele é maleável. Quando se fala em frágil, tu pode fazer uma analogia de um vidro, de uma taça de vidro, né? Que qualquer situação se quebra. Então é aquela funcionário ou a funcionária que chega um cliente irritado, aí chora, a funcionária ou o funcionário não tem inteligência emocional, acaba chorando, briga junto. Tá? Então, isso é fragilidade, tá? Não ter o controle, tá? Emocional. E o robustez. O robustez é uma pedra, é um aço, é o diamante, né? Então, eles são duros. São aquelas pessoas, aqueles colegas, aquelas empresas que dizem assim: eu sou assim, eu vou sempre atender assim, e se gostarem, vai ser desse jeito. Tá? Então, são pessoas que têm um soft skill robusto. Né? Então, sob pressão, tanto o resiliente quanto o robusto, eles não mudam sua forma. Tá? Eles terminam do mesmo jeito. O frágil quebra. Agora, esse conceito que eu gostei muito do antifrágil, tá? É um conceito criado pelo autor libanês Nassim Taleb, no livro Antifrágil. E ele também faz a analogia daquela flor, que é tipo flor dente de leite, né? Que tu, dente de leão, que tu assopra e as sementes voam. Por quê? Porque essas sementes elas voam e vão renascer em outro lugar. Né? Da mesma forma, são os nossos músculos. Tu vai fazer uma academia, por mais que eles doam, que eles fiquem doloridos, eles vão ficar fortes, eles vão crescer. Então, nesse conceito do cliente 4.0, nós temos que desenvolver essas nossas soft skills e uma delas é ser antifrágil e não resiliente, tá? Pesquisa realizada, até anotei aqui ó, na Capgemini Digital Transformation Institute, em 2017, apontou 60% das empresas estão em crise de profissionais com soft skills, gente. 60% de empresas, tá? Quais são os soft skills que estão deficientes dentro das empresas e que serão muito valorizados, são muito valorizados porque estão deficientes? 65% de soft skills com foco no cliente. 64% soft skill colaborativo, né? Tu terminou o teu trabalho, tu te coloca à disposição para colaborar com outros colegas, tá? 64% paixão em aprender. Isso, olha, é uma outra live. De tanta gente que vai fazer cursos presenciais, né, quando haviam, e ainda de cara amarrada porque tinham que fazer curso à noite, porque a empresa enviou para fazer um curso. Tá? 64% empresas têm necessidade de soft skills, paixão em aprender. 61% em habilidades organizacionais, que são conhecimento sobre processos, procedimentos, sobre a empresa, conhecer o mercado, conhecer o propósito da empresa, o cliente, conhecer o cliente do cliente, o ponto forte, os pontos fracos da empresa, conhecer o mercado que a empresa atua. 61% dessas habilidades, tá? Então, não se esqueçam, gente. Não existe, quase encerrando, né? Partindo aqui para o nosso encerramento, não existe cliente chato. Existe cliente exigente. Chato é não ter cliente. Isto sim.
Minha mensagem, tá? Gosto muito dessa frase de autor desconhecido. Melhor trabalhar em dia de chuva do que entregar currículo em dia de sol. Então, se você acha que as coisas estão ruins por causa da pandemia, né? Tem momentos que é melhor, né, tu ir trabalhar com dia de chuva, tá? Eu coloquei ali nos comentários, na verdade, a Marina colocou nos comentários, tem um e-book, 6 dicas práticas para tu atender esse cliente 4.0, para colocar já na hora, assim, já em ação. 6 dicas práticas, tá? Tá aí nos comentários do Instagram. Quem quiser é só baixar, ele é gratuito. É um complemento da nossa live de 1 hora. Já são 6 horas agora, tá? Vocês podem me encontrar no Facebook, Cláudia.perusato, tá ali, ó, colocaram novamente. Foi feito com muito carinho e muita responsabilidade esse e-book, tá? São 6 dicas práticas, mais uma vez. Cláudia.perusato, com 2 E de zebra, eu costumo dizer, tá bom? O Instagram é cperusa. Continue participando das lives do Secov, são assuntos extremamente interessantes e importantíssimos. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrando para não tomar conta do final do dia de vocês e muito, 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 muito obrigada. Mais uma vez, obrigada e quem sabe até uma próxima live, tá bom? Porque eu gostei. Ninguém me segura agora. Beijo, gente.